Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com Antônio Luiz Costa Vargas, que está em Jerusalém nesse momento. Eu agradeço muito sua presença aqui no canal. Ele vai contar para a gente sobre a pesquisa que ele fez e também sobre a trajetória, para a gente conhecer um pouco mais aí dos temas que ele vem se dedicando a estudar. Obrigado pela presença. Boa tarde, Antônio. E já vou deixar você bem livre aí para você mesmo ir conduzindo como você preferir. Pode ir falando aí da sua trajetória, do tema de pesquisa, e fica à vontade. Obrigado a você, Caio, pela oportunidade de falar da minha pesquisa. Pois é, eu tenho pesquisado nos últimos anos, 9 anos, alguma coisa assim, não, mais 12, principalmente a filosofia de Próclo, né? Ele é o filósofo neoplatônico do século V depois de Cristo, provavelmente o metafísico mais sistemático da antiguidade. E agora eu fiz meus eu fiz a graduação em Brasília, e daí eu vim para Berlim para fazer o mestrado e doutorado, e agora eu estou aqui em Jerusalém terminando um pós-doutorado. Foi uma grande ironia para mim, porque eu era muito interessado em filosofia alemã quando estava em Brasília, daí cheguei na Alemanha e eu me especializei em filosofia grega. Eu tenho pesquisado principalmente a filosofia do tempo de Próclo, e foi o assunto do meu doutorado, que daqui a pouco deve sair em formato de livro pela Brill ainda esse ano, e também a explicação dele do mal, né, até a Odisseia dele, foi o assunto do meu pós-doutorado. Com relação à filosofia do tempo, o Próclo tem uma filosofia bastante peculiar, no sentido que ele acha que o tempo é uma causa. Coisas acontecem porque é hora delas acontecerem. É uma visão de mundo que conhecemos, por exemplo, do livro Eclesiastes da Bíblia, e também Mircea Eliade, no seu Tempo e Cosmos, fala, ou acho que também o livro conhecido também como O Eterno Retorno do Mesmo, ele registra esse tipo de crença em inúmeras culturas, mas defesas filosóficas desse ponto de vista são raras, e isso torna o ponto de vista bastante especial. E na minha tese eu tentei mostrar que, embora pareça uma tese metafísica muito forte, ele fala não só que ele é um caos, mas que é uma substância, um intelecto, ele na verdade está tentando resolver problemas sobre como explicar a mudança que vem de Platão e Aristóteles. E na verdade está tentando defender a explicação platônica do tempo do diálogo de Timeu contra críticas aristotélicas. Daí chega nesse ponto de vista. Então isso é a minha pesquisa sobre o tempo. Podemos voltar a isso em mais detalhe. E sobre o mal, então, quando eu estava chegando no final do meu doutorado, eu estava já farto, né? Como muitas pessoas, eu estava já farto do meu assunto. Mas daí eu percebi que, então, uma coisa estranha na explicação de Próclo sobre a vida animal. Próclo acha que as espécies animais são eternas, como Aristóteles achava. Sempre existiram, sempre vão existir. Mas ele também acha, com Platão, que é o mesmo tipo de alma que dá vida a seres humanos e animais, e que almas passam de corpo em corpo por meio de transmigração das almas. Mas ele também acha que apenas almas más, que têm uma vida marcada por vícios, reencarnam ou transmigram para corpos de animais que não são humanos, de animais irracionais. Só depois de você viver uma vida irracional, você daí passa a ser um animal racional. Você tem que ter uma
você tem que ter espírito de porco para você nascer como porco. Mas isso quer dizer que, para o bem do cosmos, para que todas as espécies animais existam, isso quer dizer que sempre precisa existir pessoas das mais variadas espécies. Para que sempre haja lobo, tem que sempre haver tirano. Para que sempre haja pavão, precisa sempre ter gente vaidosa. Isso quer dizer que o mal, no sentido de a corrupção moral, é algo necessário no mundo para Próclo, e os deuses, na realidade, montam como se fosse a vida na Terra como uma espécie de armadilha, para que, embora cada alma seja livre, a maior parte das almas, estatisticamente, vai fazer as escolhas erradas, vai viver uma vida má, para que sempre haja os animais necessários. E os pequenos, em uma pequena quantidade, vai fazer as escolhas certas e viverem vidas racionais e filosóficas, e daí voltarem para o estado natural das almas, que é uma vida nos céus, contemplando as formas platônicas. Então, eu fiquei muito... Quando eu percebi que isso era o que eu acreditava no final do doutorado, apesar de eu pensar que eu já estava parto disso, eu fiquei tão escandalizado que eu acabei dedicando meu pós-doutorado ao assunto. E no final do ano passado saiu um artigo meu, foi tipo o último produto dessa pesquisa minha, em que eu comparei essa explicação do mal de Próclo a explicações do mal na sociedade que temos no pensamento neoliberal. E isso saiu no Political Theology no final do ano passado. Então, e por enquanto essa é aí que está a minha pesquisa. Uhum. Muito interessante. Eu vou pedir para você agora, nessa segunda parte, explicar um pouco mais detalhadamente, mas eu me interessei particularmente por essa questão com o neoliberalismo, se você puder reconstruir essa pesquisa mais atual, e aí depois a gente volta para as outras duas. Sim, podemos. Então, essa pesquisa do neoliberalismo, ela surgiu originalmente porque eu estava lendo um filósofo teólogo americano, Adam Kotsko, que ele tem uma análise do neoliberalismo como sendo, na realidade, como sendo um regime social, uma explicação de o que é, o que é importante, quais são as coisas de valor último e como organizar a sociedade em torno disso, que deve muito ao cristianismo, em particular a ideia da queda do demônio. Ele tem essa ideia de demonização. Agora, segundo Kotsko, a demonização é quando você diz que as pessoas são livres apenas na medida em que elas são culpadas pelo que elas fazem, mas elas não são livres no sentido que elas poderiam agir de outra maneira. Ele acha que ele chama isso de demonização porque ele acha que o demônio na teologia cristã tem esse papel. Ele acha que é necessário a narrativa cristã que o demônio caia, né, que o demônio se rebele, porque sem isso todo o drama não acontece. Mas, por outro lado, há uma ênfase de que ele é livre, que foi uma escolha livre, mas como é algo que é requerido pela teologia, na verdade, essa liberdade só quer dizer que ele é culpado e não Deus. E ele vê algo semelhante no neoliberalismo, que ele diz que o consumidor é soberano, né? E cada um faz as escolhas que quer dentro do mercado, mas, na realidade, para o bom funcionamento e o crescimento
do mercado, é preciso que as pessoas tenham padrões de consumo específicas e também que elas não tentem organizar a sociedade de acordo com, sabe, uma ideia clara de o que seria a ordem social. Toda a ideia do neoliberalismo é que é impossível, sabe, a sociedade, o mercado é tão complicado, né, que você não pode chegar e tentar ordená-la desde cima, de acordo com o plano. E por isso você tem que encorajar cada pessoa a buscar apenas o seu próprio avanço e daí de cada pessoa buscando seus próprios objetivos nasce uma ordem social a mais justa possível. Então, e daí quando você vê que tem esses problemas sociais como a desigualdade crescente, coisa, daí o neoliberal vira e diz, mas essa sociedade é criada apenas pelas escolhas de cada um. Não há, então, de novo, a liberdade, as pessoas são consideradas livres apenas para na medida em que elas são culpadas, mas elas não são livres no sentido de que elas poderiam realmente, se quisessem, organizar a sociedade de outro jeito. Então, Kotsko tem essa genealogia, então, do neoliberalismo no cristianismo. Ele está construindo, na verdade, isso é uma linha de pesquisa que começou com Agamben, com o livro dele, o Reino e a Glória. E daí tem também um pesquisador israelense que escreveu um livro sobre isso, o Lotan Leshem, sobre as origens do neoliberalismo. Mas, e daí eu li todo esse material com grande interesse, mas essas genealogias sempre me pareciam um tanto fracas, né? Então, por exemplo, sim, desde um ponto de vista exterior, nós podemos dizer que talvez você pode ter essa leitura crítica, de suspeita do cristianismo, que na realidade ele acha que é necessário que o demônio caia. Mas isso não é algo que sai dos textos eles mesmos. E as conexões que outros pesquisadores tentaram fazer entre neoliberalismo e cristianismo também têm problemas nos elos históricos deles. E, ao contrário disso, o sistema de Proclo, a Odisseia de Proclo, cai como uma luva para explicar isso, porque nele é explícito que os deuses armam esse mundo como uma armadilha para que as pessoas façam as escolhas erradas, para que o sistema, né, no caso dele, a biodiversidade e a abundância do cosmos, seja perpetuado. Aqui não é possível falar de influência histórica, é apenas uma analogia, mas eu acho que é uma analogia importante. Eu acho que, em geral, esse campo de teologia política, em que nós procuramos modelos teológicos para ordem social, ela não é tão interessante pelas conexões históricas que de vez em quando os autores avançam, mas mais porque quando você vê essas relações no campo teológico, tudo é muito mais simples, né? Então, a relação, sabe, Deus, ou os deuses em politeísta, é algo mais nitidamente separado do mundo que ele cria do que o bem comum da sociedade. Então, quando você vê o mesmo problema no campo teológico, os elementos são mais separados e daí é mais fácil pensar sobre o problema. Mas, por outro lado, quando você vê um modelo teológico, você vê uma analogia entre um modelo teológico e uma ordem social, você também pode entender mais o que está em jogo nesse modelo teológico e como ele parece quando é traduzido para uma realidade mais imediata. Então, eu acho que, na verdade, esse campo de teologia política não precisa de
fazer como se diz, esses argumentos históricos, mas apenas buscar tais analogias, isomorfismos entre teologia e política. E foi isso que eu tentei fazer no meu artigo, mostrar como, de um lado, as explicações cristãs avançadas por esses autores do neoliberalismo não funcionam de forma histórica, mas, por outro lado, o neoliberalismo, sendo como eles descrevem, e também me vali de historiadores do neoliberalismo, como Quinn Slobodian, ele, na realidade, tem uma estrutura bem análoga ao modo como a teoria de Prof funciona. Então, pois é, essa é basicamente a pesquisa. Eu penso em continuá-la de diversos modos. Eu termino meu artigo com um argumento, com um esboço de um argumento, para pensar que talvez tenhamos razão para pensar não só que a nossa sociedade é governada como se os deuses de Procla a governassem, mas a falar de uma influência real de tais espíritos. E esse é um argumento que eu gostaria de expandir na minha pesquisa futura. E também eu quero conectar esse mesmo tema com a pesquisa recente que eu tenho lido sobre o antropoceno, mas isso ainda está muito vago na minha cabeça. Interessante. Bom, então vamos voltar ao Próclo para ficar mais claro, né? Como é que funciona? Até se você quiser fazer uma apresentação um pouco mais assim, também sobre as obras dele, como é que se organiza, o conjunto dos textos que ele tem disponíveis para a gente hoje, o que se perdeu, também o que se sabe, né, desse autor. Então, Próclo, o filósofo grego do século V, depois de Cristo, nasceu por volta de 412 e morreu por volta de 485. E tem uns problemas sobre as datas, porque os dados que nós temos, nós sabemos da vida dele por causa de uma pequena hagiografia que um estudante dele escreveu, e lá os dados não batem. Ele dá dados sobre a data de morte e a data de nascimento. Ele também diz que ele viveu 75 anos, mas não dá para conciliar tudo. Então, mas como seja, é dessa época. Ele nasceu em Constantinopla, mas ainda quando ele era bem jovem, a família dele se mudou para Liqueia, que era a terra ancestral deles. O nome dele próprio, na verdade, quer dizer longe de casa, né? E nós temos nessa geografia o mapa astral do seu nascimento, e não é feito para Constantinopla, é feito para a terra ancestral. Então, pode até ter sido algo feito pelos pais, como se fosse para afirmar a pertença dele à terra natal. Não se sabe exatamente. E ele foi por vários anos, por mais de 30 anos, chefe da escola platônica, da Academia Platônica em Atenas, né? Ele estudou sobre Ciriano, que era o chefe anterior. E nós temos dele muitos textos. Eu fiz uma contagem recentemente, é mais de 1 milhão de palavras que nós temos. E apesar do fato de que a maior parte das obras que nós temos dele nos chegaram incompletas. Então, na verdade, tinha muita coisa que se perdeu, mas pelo tamanho das obras pode ser simplesmente fato de, sabe, escrivão que se chega. Não vou continuar, eu não posso copiar tudo. Então, nós temos comentários a Platão, ao Parmênides, ao Timeu, ao primeiro Alcibíades, ensaio sobre a República, um comentário ao Crátilo,
catálogos de bibliotecas no mundo árabe registram um comentário ao teto, mas ele foi perdido. Ou talvez ele está em alguma dessas bibliotecas e alguém não encontrou ainda. Mas também tem obras sistemáticas. Então, como eu disse, ele é o metafísico mais sistemático da antiguidade, especialmente por causa do livro dele, Os Elementos da Teologia, que é um livro de teologia que é no sentido de metafísica e é um livro de metafísica com um método geométrico, como as pessoas conhecem de Spinoza. Então, são 211 proposições, cada um com sua prova, e teoremas mais tardios se valem dos teoremas anteriores. E também temos a Teologia Platônica, em 6 volumes, que é uma tentativa de sistematizar tudo que Platão diz sobre os deuses em todos seus diálogos. E daí outras obras, 3 obras menores que são preservadas apenas em latim, sobre a providência, e o livre-arbítrio, e o mal também. Nós temos um comentário a Euclides, um texto sobre problemas astronômicos. Então, enfim, textos variados, nós temos hinos dele também. E durante o século XX houve um grande esforço de traduzir tudo isso. Então, eu não sei se tem uma língua que tem uma tradução de tudo. Acho que ainda não. Bem, Thomas Taylor, no século XIX, eu acho que traduziu tudo, mas não, é difícil dizer, para o inglês, mas é difícil dizer que ele traduziu, porque ele frequentemente apenas usa uma palavra, uma transliteração. Então, energeia, atividade ou realidade, ou atualidade, dependendo do contexto, ele traduz como energies. Coisa estranha. Mas em inglês e francês há traduções de quase tudo. Em português não há nada de Proclo ainda. Mas espero que isso mude daqui a pouco. Então, enfim, tem... então, a pesquisa sobre Proclo durante a maior parte do século XX se dedicou a fazer discussões críticas e simplesmente dizer, olha, isso existe, é interessante. Então, muito da pesquisa até uma geração, 2 gerações atrás, era apenas ou algo sobre o texto ou apenas paráfrases. Não era um engajamento filosófico muito interessante com o texto, mas agora agora que esse trabalho de base foi feito, aparecem já trabalhos bem interessantes e sistemáticos a respeito de Proclo. Então, isso de background sobre a vida e a obra. Agora, sobre... chegando mais perto da Teodiceia dele, então. Isso se encontra principalmente no comentário ao Timeu, ao primeiro Alcibiades e à República. É possível... Deixa eu... não, eu tenho uma água aqui. Então, é possível complementar o que eu disse antes com o fato de que Proclo não apenas toma de Platão a ideia de transmigração das almas, mas ele argumenta que todo animal, isso é, todo ser vivo que se locomove, precisa de uma alma racional. E o argumento é algo como... Então, um corpo, por natureza, é algo que pode ser separado em partes distintas. E
e as partes separadas do corpo podem, então, existir nesse estado separado. Agora, se algo se move a si mesmo, isso quer dizer que há uma relação reflexiva da coisa consigo mesma. E isso quer dizer que se a coisa tem partes, ele argumenta, então, que todas as partes precisam, de alguma maneira, estarem conectadas com todas as partes. Porque senão você não tem automovimento verdadeiro. Você tem uma parte que mexe a outra parte. Você não tem uma autonomia de locomoção. Mas se há, então, uma unidade de todas as partes da coisa, elas não podem ser separadas da maneira que corpos são. Isso quer dizer que nós vemos que há corpos que se movem, né, animais, mas elas não podem ter essa propriedade enquanto corpos. Essa propriedade de autolocomoção precisa vir de outra fonte, de algo que pode ter uma relação consigo mesmo, e isso é justamente a alma racional. Né? Isso, na verdade, é algo bem interessante para o Proclo. Então, o termo aqui que eu estou usando, alma, é psyche. E, tradicionalmente, psyche é bem traduzido como alma, desde a filosofia clássica, é a entidade responsável pela vida não só de seres humanos, mas de animais, e em Aristóteles até de plantas. Mas Proclo já entende a psique como uma substância separada que contempla as formas. Né? Então, é bem mais próximo do que nós chamamos de mente. Né? E especialmente quando a gente pensa na mente cartesiana como uma substância separada pensante. E essa vida cognitiva natural da psique, da alma racional, seria, então, a automudança primitiva, e daí ela causa a locomoção em animais. Então, a atividade da alma de causar vida em outros em corpos é algo secundário à atividade pensante dela. Como ela causa isso? Bem, aí é uma figura que sempre volta no pensamento neoplatônico, que é a ideia de atividade primária e secundária. Eles usam exemplos como o fogo, que tem o seu calor próprio, mas então isso é a atividade primeira do fogo, e daí tem a atividade secundária, que é ele aquecer um quarto, né? Ou o sol, que só por ser o sol, ele tem a luz dele, e daí, como se fosse de forma extra, automaticamente, ele também ilumina o mundo. Ou uma pessoa andando, que na praia, que ao andar também deixa pegadas. É algo que acontece. Então, algo semelhante é suposto acontecer com a alma e o corpo. Né? A alma, por si, se muda, né? ela vai pensando uma coisa depois da outra, e daí isso provoca uma vida locomotiva no corpo. Seja como for, ele tem, então, um argumento que a locomoção nos corpos precisa ser explicada por meio de algo que se muda primariamente, né? Não secundariamente, não de forma derivada. Isso seria a alma. Mas daí ele tem esse problema, que, bem, o que se muda primariamente é a mente, é a alma racional. Como, então, que a alma racional causa uma vida irracional dos animais, e daí ele chega a essa solução, bem, vivendo uma vida em um animal racional, ela pode adquirir hábitos irracionais, vícios, e daí ela se adapta à vida irracional. E desse modo, então, isso realmente é uma das coisas mais dá para admirar em Pro, como ele tenta sempre conectar as opiniões e as teses dele com argumentos. Há páginas inteiras
em que a única ligação, a única conjunção que ele usa é pois, God. E é algo, sabe, algo, algo brilhante ver essa mente sistemática em ação, mesmo quando é para teses que nós julgaríamos absurdas ou escandalosas, como a maior parte das pessoas precisa ser má. Então, sim, esse é mais particularmente o argumento dele. E você vê que aqui é uma preocupação, então, com encontrar uma série de causas, né? Encontrar um fundamento para a locomoção animal nesse mundo de causas eternas dele, né? E, ultimamente, sim, ele quer explicar a locomoção animal por meio das mentes, mas as mentes então tem outras causas até ele chegar nos deuses. Então na realidade é um problema mais largo de como de um sistema que diríamos idealista ou espiritualista, né? Então, como que você faz essa passagem para causas eternas, espirituais, para a explicação da vida animal e racional? E talvez o que vale a pena lembrar é que ele não faz algo que talvez um filósofo contemporâneo faria, é dizer, então esses vícios não são coisas ruins. Na realidade, sabe, pessoas estão entrando em contato com a animalidade deles, é um valor cósmico nisso. Não, ele continua tendo a ética racionalista que diz que isso é mal. Então, realmente, ele chega num ponto em que ele precisa afirmar o mal enquanto tal. Outros platonistas não tiveram que fazer isso porque eles tinham outras explicações. Como, por exemplo, Plotino achava que a matéria em si é má. Ou outros, se valendo da descrição do Timeu, diziam que os deuses não são inteiramente livres na criação do mundo, porque eles têm que se valer dessa matéria cósmica original, e daí eles têm um caos já lá, então as coisas não vão ser perfeitas. Mas Próclo quer por causa de seu ímpeto sistemático, ele quer evitar qualquer tipo de dualismo. Então, ele não quer dizer que a matéria em si é má ou que o caos pré-cósmico era algo fora do controle dos deuses. Ele quer dizer que é tudo responsabilidade deles. E daí, com isso, ele acaba pondo a responsabilidade do mal na conta deles, ele acaba afirmando o mal. Então, é também por isso que eu acho que talvez seja necessário pensar que, para explicar o que o Próclo está fazendo, dizer que há algo sobre-humano acontecendo. Aqui eu me inspiro no argumento de Descartes para a existência de Deus, né? Então, ele diz, há uma ideia infinita na minha mente, de infinita perfeição, que eu, como espírito finito, não poderia criar. Né? Então, precisa realmente existir esse espírito infinito que que me iluminou e me deu esse conceito. Esse é o argumento da terceira meditação, muito rapidamente. Então, aqui eu acho que nós estamos diante de algo semelhante. Próclo quer algo que é praticamente paradoxal, né? Ele quer afirmar o que ele vê que é mal, mas o mal aqui é a corrupção da vontade. Então, ele quer, então, é um ato da vontade contra a própria vontade. E isso isso é algo difícil de explicar para um ser humano, mas se nós pensarmos que ele que há, então, uma outra entidade que lhe dá, que não é humana, se isso é feito desde um ponto de vista não humano, daí é possível, né? Se um espírito poderia querer a corrupção dos seres humanos, sem que isso afetasse a própria vontade dela. E, bem, eu poderia falar mais, mas...
Não, é muito interessante. Se você puder, para fazer a última pergunta, voltando da sua pesquisa mais atual para essa anterior, sobre a questão do tempo, se você puder falar um pouco mais detalhadamente. Sim. Então, a conexão entre as duas é justamente isso, que é justamente a ideia de que, para o próprio, é muito importante que um, a existência de ciclos na natureza, né, e que esses ciclos são perpétuos. E toda essa explicação do mal é ligada à explicação da perpetuidade das espécies. Um, mas, então, Proclo começa de uma ideia que você tem já em Aristóteles, e há indícios disso em Platão, mas Aristóteles é quem expande essa ideia da geração dos animais e da geração da corrupção. Que é que todo ser vivo ele tem na natureza dele o que eles chamam de um número, né? Que seria tipo a o tempo de vida, a longevidade natural da espécie. E não é e essa e esse tempo de vida natural não é apenas, segundo Aristóteles, algo que surge de causas mecânicas, não é apenas que dadas circunstâncias e dada a natureza desse animal, ele vive só tanto tempo. Não. A estrutura do animal é tal para que ele atinja uma idade de tantos anos, ou algo assim. Então, cada animal e cada ser vivo tem um ciclo próprio. Não é só que a natureza determina um número de anos, ou dias, ou semanas, mas também que ele define ciclos menores, ciclos diurnos, anuais, mensais. Agora, Proclo, daí se viu, e Proclo chama essa medida natural de cada coisa do o tempo dela. Né? Então ele tem esse vocabulário chamado essa estrutura temporal da coisa de o tempo dela. Mas aí tem um problema, porque se há um tempo do cavalo e um tempo das árvores e um tempo dos mosquitos, e Proclo acha que também coisas não orgânicas têm um tempo próprio. Ele diz, bem, você pode ver isso porque se você pergunta para um artesão, por exemplo, quanto tempo que uma camisa vai durar, ele vai dizer, olha, isso deve durar tanto tempo. Então, todo corpo tem, segundo a sua forma, um tempo de vida determinado. E se você tem essa ideia de que tudo tem seu próprio ciclo, daí como que você explica a perpetuidade das espécies? Né? Porque para que sempre haja as espécies, você tem que evitar coisas como que de repente haja demais predadores e daí a presa fique extinta. E esse tipo é preciso um tipo de sincronização de todos os ciclos. E é preciso, também, dado que os acontecimentos terrestres são influenciados pelos ciclos celestes, né? Não só por causa de crenças astrológicas que ele tinha, mas também por questão das estações e das marés, que os filósofos estoicos, Posidônio já tinha ligado a Lua, os ciclos da Lua com as marés. E então é preciso que todos esses ciclos sejam harmonizados de alguma maneira. E dado que tinha outros argumentos aristotélicos para pensar que as espécies são perpétuas, né? Que você não pode fazer dar uma explicação evolutiva de como as espécies surgem. Então, ele argumentou a partir disso que para explicar essa sincronização de todos os ciclos independentes, precisa existir um megaciclo que coordena todos. E isso é o tempo em si, segundo ele. Isso seria
o que ele chama de um nous, né? Um nous, tradução típica é um intelecto, mas ele não é o intelecto no sentido de um sujeito de conhecimento. Ele na verdade, é mais como se fosse um conhecimento que existe por si só, né? Uma existência que tem existência, uma ciência que tem existência separada, né? Só para falar rapidamente. Então, isso seria então uma espécie de ciência que coordenaria todos os acontecimentos cósmicos para assegurar sua perpetuidade, um tipo de plano divino que existe separado. E daí o tempo que passa, né, a passagem do tempo seria, na realidade, então, não só essa ciência seria um intelecto, mas ela seria também o intelecto da alma do mundo. Isso é outro assunto, mas ele acha que todo mundo tem também, ele tem uma unidade orgânica, então todo ele tem, é como se fosse um corpo orgânico, então tem uma alma só, ou uma alma comum, né? Porque há coisas separadas, também tem outras almas, mas há uma alma comum ao mundo, e que essa alma comum seria iluminada por esse intelecto. Então, quais são os pensamentos dela? Eu disse antes que a alma imprópria é principalmente uma mente que contempla uma forma depois da outra. Quais são as formas, quais são os pensamentos da alma do mundo? São os pensamentos causados por essa ciência do tempo. E a passagem desses pensamentos, isso provavelmente seria essa sequência de pensamento seria uma atividade inteiramente homogênea, que daí pode ser usada como uma medida para todos os outros acontecimentos, como o tempo é uma medida. Isso, então, seria a passagem do tempo, né? Isso é algo que ele pegou de seu predecessor Plotino. Plotino já tinha tido essa ideia de que a passagem do tempo, na verdade, era uma passagem dos pensamentos da alma do mundo, e isso inspiraria depois Santo Agostinho a ligar o tempo com a psicologia humana, mas em Plotino ainda é essa alma do mundo do qual ele fala. E então Proclo pega isso, mas ele diz: não, mas espera aí, o tempo em si não é essa passagem. O tempo em si, na verdade, é a causa dessa passagem, que é esse intelecto que está ali iluminando a alma do mundo. E bem, sim, e daí isso é basicamente o argumento do meu livro, em que eu mostro como Proclo pegou elementos de Platão, Aristóteles, dos estoicos de Plotino para construir isso, essa teoria, mas no fundo ele foi, infelizmente eu agora estou em processo também de transformar o que não entrou no livro em artigo. O livro foi metade da minha dissertação. E ele vai muito além, e na verdade, em última instância, identifica esse tempo, não só como intelecto, mas como um Deus. E eu acho, na realidade, esse Deus é Dionísio, né? E ele até tem passagens falando sobre como a dança, os movimentos celestes são como uma dança dionísica orquestrada pelo Deus. Mas, não, isso é outro assunto. Muito legal, Antônio. Fala do seu livro, então, para a gente encerrar, fazer o último bloco sobre sua produção, já que o pessoal pode encontrar. Você tem o livro, tem os artigos também. Onde é que você tem um lugar, um site tão disponíveis? Tá. Então, eu tenho, na realidade, um site, comecei há pouco, que é antoniofilosofo.com. E lá eu tenho uma aba de textos, onde encontra links e pequenas descrições de todos os meus textos. Eu também tenho um blog lá sobre minha vida aqui em Jerusalém, que eu comecei há pouco. O livro em si, eu devo receber as provas agora em abril, e daí eu espero que saia daí no verão, coisa como
julho, agosto. E o artigo sobre o mal saiu na Political Theology, mas você encontra o link lá no Antônio em Jerusalém. E também então lá eu concentrei acesso a todos os meus textos, e é a maneira mais fácil de encontrar. Ótimo. E daí eu coloco aí na descrição do vídeo para o pessoal ter acesso também. Isso. Obrigado pela presença aqui. Se quiser dizer mais alguma última coisa, pode ficar à vontade para a gente encerrar a nossa entrevista. Apenas obrigado a você pela oportunidade de apresentar minha pesquisa, e eu não sei, é isso. Tá ótimo, Antônio. Muito legal, gostei demais. Para aqueles que se interessam por esse período, né, por esse autor também. No Brasil não é tão estudado, mas a gente encontra algumas pessoas que têm interesse, né, pelo neoplatonismo. Tem até um GT da Ampof, né, sobre neoplatonismo. E o Próclo mesmo, eu acho que eu pelo menos conheço uma pessoa que estuda, talvez haja mais. É muito interessante divulgar as pesquisas em filosofia nos seus mais diversos aspectos, né? E também a sua forma de compreender o contemporâneo a partir disso, muito interessante também. Então, só tenho a agradecer. Obrigado, Antônio, e também quem assistiu a gente aqui nessa entrevista, agradeço. Comentem aí o vídeo para a gente saber o que vocês estão achando, né, da conversa. Se quiserem fazer perguntas, colocações aí também. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.